Olá, amigos e alunos da Escola Técnica de Layout. Vamos agora fazer nosso vídeo a continuação do assunto que estamos falando sobre os amplificadores, a etapa de potência. E agora vamos falar de um modo de se trabalhar mais facilmente, que é usando o pesquisador de sinais. E aí muitos alunos perguntam, professor, o que é o pesquisador de sinal? Como é que ele trabalha? Como é que isso pode ser útil para a gente consertar mais fácil os equipamentos do sistema de som? Olha só, o pesquisador de sinal, sendo um amplificador, a gente vai poder pesquisar, colocar ele dentro do circuito, lá nos transistores ou circuitos integrados, nos transistores, nos capacitores, para saber até onde o sinal está perfeito. Às vezes o amplificador, o sintonizador, ou a mesa de som, o equalizador, ele falta sinal em algum ponto do circuito. Então você vai poder examinar internamente, certo? Como também, às vezes, o defeito é de distorção no som. Aí você também vai poder verificar se está aonde está perfeito e aonde começa o problema da distorção do som, certo? Do sinal. Sabemos que o som, pessoal, é um sinal, certo? A ser variável com o tempo, com uma determinada frequência, correto? Então a gente vai poder pesquisar. Então, veja só, precisamos saber a teoria dos circuitos para usar corretamente o pesquisador, certo? Foi o primeiro caso. Segundo, os circuitos transistorizados, certo? Dos transistores bipolares, por enquanto, que a gente está falando, eles podem ser do tipo emissor comum, coletor comum e base comum. Então, você vai ter que saber como é que funciona cada um deles a nível de amplificação de sinal ou de corrente, de inversão de sinal, certo? Para poder pesquisar e saber se está funcionando ou não. Veja um exemplo. Eu coloquei aqui um pequeno esquema aqui de um circuito que é o circuito emissor comum, que é o que a gente está fazendo agora. O circuito emissor comum eu coloquei aqui ele sendo com 2 transistores NPN. A maioria dos projetos são com transistores NPN, o pré-amplificador, por exemplo, correto? Caso, claro que existe alguns com NPN e PNP, mas a grande maioria, 85% dos projetos são transistores NPN. Então a gente colocou aqui NPN. Depois a gente faz com PNP para vocês verem. Mas veja só, então colocamos aqui, ó, Vin sendo a entrada de sinal. O capacitor de acoplamento que vai receber esse sinal, bloquear a tensão DC, certo? E só deixar passar o sinal de som, o sinal AC. A gente sabe que o sinal, certo? O sinal, se a gente observar no osciloscópio, o sinal de som, sinal de áudio, ele é variável, é um sinal variável com o tempo, é um sinal AC, certo? Tempo, volts. Então, ele tem esse sinal variando. Então, o capacitor vai deixar passar o sinal, mas se tiver tensão, ele bloqueia, ele não passa. Então, o sinal. Então, a gente quer saber se está chegando o sinal correto. A gente vai usar o pesquisador de sinal, que é o amplificador, e vai colocar nesse ponto. Se aqui tiver o som e o som for bom, som bom, pronto. Você considera, opa, então o circuito anterior a ele, até esse ponto, está chegando o sinal. Em seguida, o que é que a gente faz? A gente vai botar no coletor agora, no coletor. Veja que não tem problema de se passar porque é DC, porque é AC, não vai ter esse problema, pessoal, aqui, nem vai ter esse problema de questão se a tensão aqui é 10, se é 50, se é 100, não tem problema, porque o pesquisador, a gente já vai colocar nele, tem internamente um capacitor, certo, de tensão elevada, para poder bloquear o nível de tensão que você tiver aqui, não penetrar nos transistores ou no circuito integrado do pesquisador. Então, fica tranquilo. Então, colocou na base, colocamos no coletor. Mas agora, 2, aí vai ter o som também. Então, aqui foi no primeiro ponto 1, deu um sinal bom. Pronto. Aí eu coloco no ponto 2 agora. O que é que eu espero no sinal 2, no ponto 2? O que é que eu espero no ponto 2? Então, vamos lá. No ponto 2, o som. Como é que vai ser? O que é que eu espero no ponto 2? Eu sei, agora vem a teoria, eu sei que o transistor, sendo circuito emissor comum, o emissor está na terra, tem um resistor de emissor, ou não tendo resistor de emissor, mas o resistor de coletor normalmente é maior do que o resistor de emissor, é maior, e o resistor de base é bem maior do que o resistor de coletor. É uma das condições do circuito emissor comum. Então, uma das condições do circuito emissor comum é você ter o resistor de base maior, bem maior do que o resistor de coletor e o resistor de coletor ser maior do que o resistor de emissor.
Essa é uma das condições do circuito emissor comum. O sinal vai ser aplicado na base dele, certo? O sinal é aplicado na base do circuito emissor comum, sinal, certo? O sinal de som, o sinal AC, som aplicado na base. Aplicado na base, certo? É aplicado na base, é uma condição também. Então, temos essa primeira condição e essa segunda condição para o circuito emissor comum. E aí, quando eu colocar no 2, o que é que isso representa sendo emissor comum? Eu vou ter que ter o sinal bem mais amplificado, pessoal, porque o transistor, vocês sabem que ele amplifica o sinal nessa condição emissor comum. Já quando for coletor comum, ele não vai amplificar o sinal, mas estamos estudando o emissor comum. E no emissor comum, nessa configuração, resistor de base bem maior do que o de coletor bem maior do que emissor, sinal sendo aplicado na base, no coletor você vai ter o sinal amplificado. Então, nesse caso, eu vou ter o som aqui, olha, som, na condição 2, certo? O som aqui vai ser o quê? Bom, tem que ser bom e amplificado. Certo? Se acontecer essa segunda condição, então eu digo, a primeira está ok, a segunda condição que eu coloquei aqui também está ok. Então eu parto para onde? Eu vou colocar agora na base do terceiro. Vou colocar na base aqui. Então no terceiro, vou colocar na base, certo? Colocando aqui no som, vamos ver o som no ponto 3 agora. Som no ponto 3, que é onde? Na base do transistor. Vamos supor que o som na base 3, certo? Também esteja um som bom. O som está bom. Lembrando que aqui tem um capacitor, ele bloqueia, aqui tem uma tensão, vamos supor 15 volts. Aqui do outro lado, pessoal, não vai ter tensão vindo dele não, ele bloqueia a tensão DC. A tensão que vai ter aqui vai ser vinda desse resistor aqui de base. É desse que vai trazer. Aqui não vem nada, ele bloqueia. Coloquei aqui, o som também está bom. Não vai ser amplificado, porque ele só foi, esse capacitor chama-se capacitor de acoplamento. Esse é o de acoplamento, bloqueia DC e passa sinal. Esse é o acoplamento, bloqueia DC e passa sinal. Então aqui também está bom, mas não é amplificado, certo? É um som bom, normal, igual daqui. Quando eu boto o som agora no ponto 4, o que é que acontece? O som não está amplificado, está muito baixo, certo? Então aqui tem, vamos supor que o som aqui, ó, som baixo. Se o som está baixo, então eu encontrei o defeito. Encontrei o problema, né? O problema foi encontrado. Por quê? Ele sendo emissor comum, eu tinha que ter amplificação aqui. Como eu não encontrei, aí encontrei o problema. Aí agora eu já sei que o defeito está aqui. Aí eu vou examinar o transistor, vou examinar o resistor de coletor, vou examinar o transistor, vou examinar esse resistor de base, se está polarizando o transistor, e esse resistor de emissor. Então eu encontrei o problema e agora vou o quê? Vou examinar esses componentes que polarizam o transistor. O resistor de coletor é o transistor eu vou ter que testar. Eu vou também examinar o resistor de base, que é o que polariza o transistor, e vou até examinar esse capacitor aqui, o capacitor também de acoplamento do coletor. Então, pessoal, é uma coisa que ajuda bastante o pesquisador de sinal, pessoal. Ok? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.